Olá, boa tarde a todos e todas. Gostaria de desejar que todos sejam muito bem-vindos e bem-vindas na tarde de hoje. Nesse momento, nós iniciamos o evento denominado A Importância da Iniciação Científica para a Formação em Serviço Social. Este evento, ele compõe o ciclo de eventos do curso de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E hoje, então, nós estamos com este evento para discutir a iniciação científica e a importância dela para o nosso curso, para a universidade, para a vida, para a experiência dos nossos estudantes. Então, a ideia deste evento foi exatamente dar visibilidade para as pesquisas desenvolvidas pelos nossos estudantes em serviço social. Estas pesquisas que estão inseridas em linhas de pesquisas, em projetos de pesquisas dos nossos professores, né? Então, é importante destacar que é um trabalho coletivo. Queria, então, agradecer imensamente a todos os inscritos e principalmente os estudantes que se dispuseram a fazer a sua apresentação na tarde de hoje. E com isso, então, passo a palavra para a professora Heide, que é a nossa coordenadora do curso de Serviço Social da UEPG, para dar as boas-vindas e fazer a abertura desse nosso evento. Professora Heide, fique bastante à vontade. Então, boa tarde a todas e todos. Estão me ouvindo? Que sim, né? Então, em nome do departamento, colegiado do curso de Serviço Social, né, eu gostaria de dar as boas-vindas, dizer que é um prazer enorme estar aqui fazendo essa fala de abertura desse evento que eu considero, assim, um dos mais importantes para o nosso curso, né? Nós temos um evento aqui hoje que vai tratar da pesquisa, da iniciação científica para a formação em serviço social, né? Então, desde já agradecer aí a professora Silmara e a professora Lisley, né, por terem aceito tanto o pensar quanto o realizar esse evento, considerando que nós tínhamos essa proposta desde o início da pandemia, quando estávamos ainda pensando nos ciclos de lives, né, que deveríamos fazer e que considerávamos importante. Então, considerávamos importante a extensão e também a pesquisa, e assim foi acontecendo. Então, estou bem feliz hoje com este evento, né, porque já tivemos um sobre a extensão, e hoje é o dia dedicado aí à pesquisa, tá? Então, eu destaco, agradeço a disponibilidade dos alunos em aceitar e participar, né, contando um pouco das suas pesquisas, mesmo que seja um tempo rápido, né, nós vamos poder ouvi-los um pouco, senti-los um pouco nesse processo tão importante, tá? Destaco a pesquisa, ela é essencial porque ela é a produção científica, ela é a base da produção científica no país. Começa na iniciação científica. E em tempos em que a gente está sofrendo tantos ataques, né, tanto questionamento, a questão da ciência, e é fundamental que a gente dê visibilidade para essas ações, para esse começo, né, que é a iniciação científica, tá? Então, nesse sentido, aproveito também para destacar o quanto é a variedade de pesquisas que vão ser destacadas hoje. A professora Silmara me passou essa lista e eu pude perceber lá que temos pesquisa no campo da saúde, dos movimentos sociais, da criança e adolescente, economia solidária, juventude, são diversos os temas que não vou lembrar todos agora, mas que quem for acompanhar vai poder perceber, né, através das falas dos alunos, que vão enriquecer tanto o processo da experiência, quanto do debate e a temática que vão estar sendo apresentadas, tá? Então, eu desejo um ótimo evento. Hoje é um dia que temos muitas atividades no departamento acontecendo, algumas abertas, outras mais fechadas com as inscrições, e a gente fica muito feliz, apesar de todo esse processo de estarmos longe, estamos nos aproximando virtualmente a partir desses eventos. Então, que tenham aí um ótimo momento, estarei acompanhando também, as alunas também falando, tá? E fico à disposição do que precisar, tá bom, professora Silmara? Muito obrigada e bom evento. Muito obrigada, professora Heide. Eu gostaria, então, agora de comentar a todos que nós teremos dois momentos nesse encontro de hoje. Num primeiro momento, nós teremos a fala da professora Lisley,
E no segundo momento, as apresentações. Nós tivemos 14 estudantes que se inscreveram para realizar a apresentação das suas pesquisas. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria, então, de apresentar a professora Lisley, que é professora do nosso departamento de serviço social aqui da UEPG, é professora também na pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas e faz parte do Comitê Científico do PIBIC, dentro da nossa universidade, né? Então, considerando toda a sua trajetória, a sua experiência no âmbito da iniciação científica, hoje nós temos a professora Lisley como convidada, que fará uma reflexão conosco sobre a importância da iniciação científica, né, e da dimensão investigativa no serviço social. Professora Lisley, fique bastante à vontade e a palavra é sua. Muito obrigada, Sil, né? Com muita alegria e satisfação estar aqui com vocês nessa live tão importante, né? Que aborda a iniciação científica para a nossa formação, e para mim é um tema muito prazeroso, né? Tanto quanto a extensão, a pesquisa também, ela faz parte de um dos tripés, né? Graduação, pesquisa e extensão da nossa universidade. Então, eu fico muito feliz, e principalmente por nós, né, estarmos aqui com os nossos alunos, né, na caminhada deles pela iniciação científica, né, uma experiência tão importante e tão relevante na academia. Então, a minha fala, ela está organizada em 3 tópicos, tá? Primeiramente, eu vou contextualizar bem brevemente um pouco da trajetória da iniciação científica no Brasil. E aqui também na UEPG. Na sequência, eu vou apresentar alguns dados relativos da minha participação no comitê científico. Então, eu quero agradecer também a Ana Paula, que é uma das assessoras do comitê, e foi ela que me forneceu os números que eu vou estar apresentando. E ela é uma querida, uma pessoa extremamente acessível, ela envia os nossos e-mails, ela organiza as nossas reuniões do comitê, e ela fez o seu TCC, ela da área do turismo, e fez o seu TCC sobre a questão da iniciação científica aqui na UEPG. E ela disponibilizou o material dela para que eu pudesse pesquisar, inclusive embasar de fundamentação teórica da minha fala. Então, eu também gostaria de agradecer a ela. E, por fim, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da dimensão investigativa na nossa profissão. Prof. Sil, você me ajuda na linha? Sim, vou compartilhar aqui. Então, assim, tentando passar algumas informações, eu não sei se todos sabem, tem alguns que estão, né, entrando agora, que é novidade ainda, né? Então, eu trouxe alguns dados para a gente pensar e refletir o quanto foi, né, interessante essa trajetória da pesquisa, tanto no Brasil como na UEPG, e o crescimento dela, né? Então, a quantidade de bolsas que nós tínhamos no início e que nós temos agora. Então, para mostrar o quanto que é importante essa produção do conhecimento, e ela tem dado visibilidade para a nossa instituição. Bom, a iniciação científica, ela desperta no estudante a vocação para a ciência. Ele proporciona a oportunidade do primeiro contato com a pesquisa, por isso que ela é tão importante. Quando o aluno, a aluna, ela entra em um processo de iniciação científica, rapidamente ela enfrenta desafios para os quais não existe um roteiro pré-estabelecido e nem pré-fixado. É estimulado a ser criativo, consultar bibliografia, buscar diferentes fontes de informação, conversar com pessoas, aprender, escrever, né? Buscar informações em diferentes, né, âmbitos, pesquisa bibliográfica, documental, né? Então, ela faz um intercâmbio com novas ideias e novos conhecimentos. Então, a iniciação científica no Brasil, ela inicia a partir da década de 50, né? Então, é uma característica da pesquisa brasileira, então, a IC, né, que a gente fala, a iniciação científica, é uma característica da pesquisa científica brasileira, que começa a partir dessa década de 50. Em 51, nós temos instituído e criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Então, o CNPq, ele nasce em 1951. Pela Lei 1.310, que tem por finalidade promover e estimular o desenvolvimento da iniciação científica e tecnológica em qualquer domínio de conhecimento. Veja que interessante.
Então, independente da área, né, não existe área mais nobre, menos nobre, né, independente de qualquer área de conhecimento. Para isso, então, a partir de 1951, foram criadas as bolsas de iniciação científica, destinadas a alunos de graduação no desenvolvimento de suas pesquisas, né? Então, em 51, a gente inicia esse processo de construção da pesquisa no Brasil. Com a Constituição Federal de 1988, e as políticas públicas existentes na época, o programa de bolsas tomou um grande impulso. E o CNPq, então, ele instituiu o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, né? Então, a partir da Constituição de 88, com a garantia dos direitos, o Estatuto da Educação, né, posta nesse momento também, a gente tem a instituição do PIBIC, contribuindo com a disseminação da pesquisa no Brasil, né? Então, brevemente, essa é a trajetória da pesquisa no Brasil. Em 51, né, com o CNPq, e aí com um ganho maior com a Constituição de 88, com o maior número de bolsas, né, e o PIBIC aparecendo nesse cenário. E a nossa UEPG, como é que foi os primeiros passos da UEPG na pesquisa? Os primeiros registros do desenvolvimento da pesquisa na UEPG ocorreram em 1983, gente. Nesse ano, nós temos o cadastro de 6 projetos, apenas 6 projetos de iniciação científica na instituição. No ano de 87, com a criação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROPESP, a pesquisa ganhou impulso, mas somente em 92 que a UEPG ela firmou convênio com o CNPq para a concessão de bolsas PIBIC, né? Então, a gente inicia em 1983 com bolsas da própria instituição, e em 92 a UEPG tem o primeiro convênio, né? Firma o convênio com o CNPq para a concessão de bolsas. A institucionalização do programa Iniciação Científica da UEPG, então, ela ocorre, né, em 1992, pela Resolução Universitária número 003, de 24 de abril de 1992. Né? Então, muitos de vocês aí nem tinham nascido ainda. As bolsas de iniciação científica da UEPG, então, elas são divididas em 3 modalidades. Eu não sei se todos sabem, né? Mas a gente tem 3 grandes modalidades de bolsa. Nós temos a PIBIC, né, que não é só a nível da UEPG, mas é nacional, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Nós temos o BIC, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica por cotas, né, os alunos cotistas entram, né, nessa modalidade. E nós também temos o PIBIT, né, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e Inovação. Então, são essas 3 grandes modalidades. Para além dessas 3 modalidades, nós temos o Programa Voluntário de Iniciação Científica, que é o PROVIC, né? E é uma modalidade que permite o acadêmico desenvolver iniciação científica de maneira voluntária, né? A única diferença é que ele não é bolsista, mas ele também cumpre as suas atividades, ele desenvolve a pesquisa como os demais. E a instituição, ela também proporciona aos estudantes de ensino médio o contato com a iniciação científica através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, o PIBIC Júnior. Então, as bolsas do PIBIC da UEPG, né, PIBIC, BIC, essas modalidades, elas são distribuídas a partir de critérios estabelecidos pelo Comitê Institucional, com a publicação anual de editais específicos. Então, frequentemente, agora nós estamos nos reunindo via Meet, né, ferramenta Meet, temos também um grupo no WhatsApp, mas o comitê, ele se reúne frequentemente para estudar o edital, para estudar novas possibilidades de pensar, né, a distribuição dessas bolsas. Vejam que interessante esses dados, eu gostaria que vocês prestassem atenção pelo pulo, né, do orçamento que nós tivemos e pelo maior número de bolsas que foi acumulado nesse período. Então, no período de 1992 a 2018, a iniciação científica da UEPG, ela recebeu aproximadamente 4.650 bolsas. PIBIC, PIBID, cotas, né, e PIBID e PIBIC Júnior, através dos convênios firmados com as agências de fomento.
Então, quem são as nossas agências de fomento? É o CNPq? Oi. Professora Lisley, só um minutinho, eu vou pedir um pouquinho de paciência, porque nós tivemos um probleminha no YouTube, e aí nós vamos passar o link do Google Meet para as pessoas poderem migrar para cá. Então, se a gente puder aguardar um minutinho. Pode. Aproveito para perguntar, ficou visível a linha do tempo para vocês? Conseguiram ver as informações? Tá conseguindo ver? Que bom. Porque eu e a professora Silmara, a gente enxergava, a gente via. Mas a nossa preocupação é como é que vocês estariam visualizando a linha do tempo para acompanhar esses dados e essas informações. Nós postamos no YouTube ali o link do Google Meet. Vamos aguardar um pouquinho, as pessoas já estão entrando. 2, 3 pessoas entraram. Vamos aguardar um minutinho, porque aí a gente oportuniza a participação, né? Nós tínhamos 30 e poucas pessoas acompanhando pelo YouTube. Carol, a Caroline acabou colocando aqui que não está dando para ver a linha do tempo. Nós tiramos ela em função do canal. Daqui a pouco a gente disponibiliza ela de novo. Isso. E depois eu posso passar esse material também para os e-mails da turma para vocês terem, né? Se alguém tem interesse, que são dados bem interessantes, né? De pensar que a pesquisa começou em 1950, né? E pensar que não se tinha essa divisão, essa prioridade de áreas, né? Por exemplo, a área da saúde é mais importante que a área social, ciências sociais aplicadas, né? Considerando que todas as áreas são importantes, né? Então, acho que é legal essas... As pessoas... só temos... Deixa eu ver já aqui. entrou bastante. Já, né? 37. Deixa eu só... Aguardamos mais um minutinho, daí já podemos dar andamento, né? Como nós estamos gravando, então depois nós disponibilizamos lá no YouTube também. Você quer que eu recomece, Silmara? Eu acredito que dê para você falar a partir do momento ali da UEPG. Tá, eu retomo da UEPG. Isso. Então, eu vou apresentar aqui, nós já estamos em 42 pessoas, eu queria agradecer imensamente aí pela migração de plataforma, né? Então, acolher a todos os participantes. Então, nós daremos novamente início, né? A professora Lisley vai fazer uma retomada para que não fique de fora aí parte do conteúdo que ela estava apresentando. Então, eu vou compartilhar aqui as informações e a professora Lisley dá andamento, então, à sua apresentação. Nós agradecemos aí a compreensão de vocês que precisaram migrar para cá. Só um pouquinho. Eu voltei aqui em 1992, vocês estão conseguindo acompanhar? Eu retorno, então, a partir da pesquisa na UEPG. Na UEPG, isso, tá, por ótimo. favor. Então, assim, os primeiros registros que nós temos, né, do desenvolvimento da pesquisa na UEPG, eles ocorrem em 1983. Então, em 1983, nós temos o cadastro de 6 projetos de pesquisa na instituição, certo? Provavelmente com financiamento interno, né, da própria instituição. E no ano de 1987, com a criação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Graduação, a PROPESP, a pesquisa ganhou um novo impulso, né? Mas somente em 1992, que a UEPG firmou o convênio com o CNPq para a concessão de bolsas de PIBIC, né? Então, em 92, a UEPG, ela tem um grande avanço, né, histórico na pesquisa, na medida que, com o convênio do CNPq, nós temos a concessão de bolsas de PIBIC. Então, a institucionalização do programa de iniciação científica na UEPG, ele correu, então, nesse ano de 1992, e nós temos uma resolução específica para isso, que foi a resolução universitária número 003, de 24 de abril de 1992, né? Eu até havia feito um comentário que muitos de vocês não tinham nem nascido nesse período. Então, as bolsas de iniciação científica da UEPG,
elas são divididas em 3 modalidades, né? Que modalidades são essas, né? Que muitos de vocês se encaixam, que é o PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o BIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Cotas, né? São os nossos cotistas, alunos cotistas, e PIBIT, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica e de Inovação. Nós também contamos com outras 2 modalidades, né? Que é o Programa Voluntário de Iniciação Científica, que é o PROVIC, que é uma modalidade que permite o acadêmico desenvolver iniciação científica de maneira voluntária. Geralmente é aquele aluno que tem bolsa de estágio, ou ou é bolsista de extensão, ele não está interessado na bolsa, mas ele quer desenvolver atividades de pesquisa. Então, ele entra nessa modalidade, ele tem os mesmos critérios dos demais alunos, só que a única coisa é que ele não recebe a bolsa. A instituição também proporciona aos estudantes de ensino médio o contato com a iniciação científica através do Programa de Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior, que é o PIBIC Júnior. As bolsas do PIBIC da UEPG, elas são distribuídas a partir de critérios estabelecidos pelo Comitê Institucional, com a publicação anual de editais específicos, né? Então, assim, o comitê, ele tem um trabalho muito interessante, eu tenho gostado muito de estar, né, representando o nosso departamento lá. Fizemos profícuas discussões a respeito de quem deve ter bolsa, quem não deve, quais são os critérios, né? Quando um processo ele é deferido ou indeferido, né? Quais são as bolsas que tem, o que vai ser cortado. Então, é bem interessante porque você também está em contínuo contato com outras áreas, com pesquisas de outras áreas, né? Então, é extremamente rico tem sido essa minha participação. No período de 92, e aqui, assim, ó, é bem interessante alguns números para a gente perceber o quanto que a pesquisa ela vem se destacando na instituição e vem crescendo, né? Ganhando espaço mesmo. No período de 1992 a 2018, a iniciação científica da UEPG, ela recebeu aproximadamente 4.650 bolsas, né? A partir do PIBIC, do BIC, PIBIC Cotas, né? O PIBIT e o PIBIC Júnior, que também tem incentivo financeiro, através de convênios firmados com agências de fomento. Quem fomenta as nossas bolsas? Então, é o CNPq, a Fundação Araucária, né? E a nossa cota institucional. Então, a UEPG também tem uma cota que vai financiando bolsas. E essas bolsas são distribuídas aos docentes a partir de critérios elaborados pelo comitê institucional, contemplando as seguintes áreas. Então, quais são as áreas do conhecimento que fazem parte, né, e que hoje, né, contemplam que tem bolsas, né? São as ciências exatas e da terra, engenharias, ciências agrárias, ciências biológicas, ciências da saúde, as ciências humanas, as sociais aplicadas, linguística, letras e artes, né? O objetivo geral da iniciação científica. Então, de acordo com o nosso edital deste ano, se vocês vão lá buscar o nosso edital, né, que tem o número 9 de 2020 da Propesp, vocês vão perceber, né, que um dos objetivos né, tá bem claro lá escrito, incentivar a pesquisa científica aos acadêmicos das diferentes áreas do conhecimento, de forma a consolidar a formação acadêmica profissional, né? Então, a iniciação científica, ela entende da importância da iniciação científica para a formação profissional, né? Acadêmica profissional, bem como estimular os egressos dos programas de iniciação científica para a formação continuada por meio dos programas de pós-graduação, né? Então, duas grandes vertentes, né? Então, assim, pensar na consolidação dessa formação acadêmico-profissional e pensar nesse egresso do PIBIC, do PROVIC, né? Para que ele também tenha uma possibilidade de formação continuada na pós-graduação. Então, os projetos, eles são desenvolvidos na UEPG do período de 12 meses, com início em agosto e término em julho, né, do seguinte ano. E os resultados obtidos pelos discentes e seus orientadores são apresentados no EAIC, né, que é o nosso encontro anual de iniciação científica, na forma oral ou pôster,
com publicação dos resumos em anais de evento. E isso, gente, é uma obrigatoriedade, de acordo com o CNPq, né, apresentar no seminário anual sua produção científica sob a forma de pôsteres, resumos ou painéis. Então, é uma obrigatoriedade, né, das agências que fomentam a pesquisa, a gente fazer o encontro anual. Agora eu vou trazer algumas informações para vocês, assim, eu consegui informações desde 2015, Ana Paula me passou, mas daí, como eram muitos dados, eu achei que, né, que o recorte mais próximo ficaria mais interessante, e até para que eu não me alongue muito, para que os alunos também possam, né, ter o seu momento para apresentar suas pesquisas. Então, esse comitê de pesquisa, ele é formado por 51 pessoas, né? Então, hoje nós somos entre 51 membros nesse comitê de pesquisa. Nós temos um coordenador, que é o professor Rodrigo, nós temos 4 técnicos administrativos, que um deles é a Ana Paula, que eu falei para vocês, temos 38 docentes do comitê científico, eu estou inserida nesse número, e temos 8 docentes do comitê tecnológico, tá? E vejam, que eu falei para vocês que de 1992 a 2018 eram 4 mil e poucas bolsas, certo, né? Eram 4 mil e poucas bolsas. Vejam que no período de 2015 a 2020 já foram, né, pagas, já foram financiadas 2.093 bolsas, né? Então, antes, num período muito maior, nós tivemos 4 mil, que agora, em 5 anos, nós já temos 2.000, quase 2.100 bolsas, né? Então, como aumentou, né, a inserção dos alunos na pesquisa, né? Inclusive a inserção dos professores, né, com suas pesquisas, para que os alunos possam participar delas. Então, eu trouxe alguns números para vocês verem, né? A gente não tem uma mudança muito significativa, né? Então, a Ana apresentou um relatório bem grande, com muitos números, mas eu fiz um recorte, depois eu até posso socializar esse maior com vocês. No período de 2018, nós tivemos 415 bolsas, né, de PIBIC, BIC e PIBIT, tá? No ano de 2019 a 2020, nós tivemos 418. O que aumentou foi o número de bolsas de BIC, de iniciação científica para cotistas, que isso é muito importante, né? As demais ficaram na mesma, se estabilizaram. Mas o BIC teve um maior acréscimo, que para nós, o serviço social, isso é muito interessante, porque é a inclusão do aluno cotista, né? É a permanência dele aqui na nossa universidade. Também, em relação ao Provic, no ano de 2019 a 2020, né, nessa vigência do projeto, nós tivemos 197 bolsistas voluntários, bastante para a UEPG, né? E tivemos 38 bolsistas do PIBIC Júnior. Então, 38 jovens do ensino médio receberam bolsas. Não temos os números de bolsa agora, do período de 2020 a 2021, porque ainda está, né, o edital ainda está sendo avaliado, né, os cadastros dos professores, as bolsas ainda não foram distribuídas, né, mas a gente já tem o número de inscritos, tá? Então, de 2020 a 2021, PIBIC, vejam bem, nós temos 331 inscritos, né? Então, de 284 que foram bolsistas, né? Esse ano, de inscrição, já temos 331 inscritos. BIC, 120. Provic, 86, então deu uma diminuída no Provic. PIBIT, que é a questão mais tecnológica, 57. E o BIC Júnior, as inscrições ainda estão abertas e em andamento. Vamos para o serviço social, saber os nossos números? Então, vamos lá. No recorte de tempo, de 2019 a 2020, nós tivemos 4 bolsistas PIBIC do CNPq, né? Então, 4 de vocês são CNPq. Tivemos 3 bolsistas PIBIC da Fundação Araucária, 9 voluntários, então 9 de vocês são Provic. Tivemos BIC, que é o cotista, que é o PIBIC cotista, tivemos 2 da Fundação Araucária e 1 da UEPG, né? Então, a UEPG, né, com a cota da UEPG,
PIBIT nós não tivemos e também não tivemos PIBIT Júnior. Totalizando de bolsistas que receberam recursos, né, vinculados à agência de fomento, nós tivemos 10, e hoje nós somos, né, para esse edital de agora, nós somos 6 professores, né, que pleitearam bolsa, né. Quem são esses professores? A professora Silmara, eu, a professora Lúcia, a professora Cleide, a professora Sandra e a professora Reide. São os professores cadastrados para a vigência do PIBIC agora de 2020 a 2021, né? Então, eram essas informações mais de número para mostrar para vocês um pouco do crescimento, né, e da abrangência do nosso programa. Claro que tem muitas informações interessantes que eu poderia passar uma tarde inteira passando para vocês a respeito do comitê, das possibilidades, mas, né, a gente também tem tempo para falar, e eu também gostaria de falar um pouquinho sobre a importância, né, da dimensão investigativa na nossa formação profissional. Muito obrigada, professora Silmara, pelo apoio logístico. Por nada. Acredito que já retornou aqui, deixou de compartilhar? Isso, já retornou. Perfeito. Então, agora eu vou para finalizando, não tão finalizando ainda, né, mas para a última parte da minha fala, que é sobre a dimensão investigativa e a formação profissional dos assistentes sociais. Então, trazendo um pouco desse contexto que eu falei da pesquisa no Brasil, a pesquisa na UEPG nessa caminhada, como o serviço social está inserido nesse processo e a importância de nós estarmos nesse processo, né? Então, ao abordar essa temática, eu parto do princípio que a dimensão investigativa, ela deve ter um lugar privilegiado na nossa formação profissional. Entende-se que não é apenas uma postura, né, que para além de uma postura investigativa que nós devemos ter, né, a dimensão investigativa, ela integra, ela faz parte das nossas competências e atribuições profissionais. Não devemos tampouco abordá-la apenas em uma disciplina, né? Então, falou de dimensão investigativa, falou de pesquisa, a gente lembra da disciplina de pesquisa, né? Ou a gente lembra do TCC, não é isso, né? Então, a dimensão investigativa, se a gente entender ela também como competência e atribuição, ela deve perpassar, né, todo o nosso processo de formação profissional, né, enquanto estratégia de conhecimento e intervenção. De acordo com a ABEPS, a formação profissional dos assistentes sociais brasileiros, desde meados da década de 90, dispõe de um projeto pedagógico que contempla um conjunto de valores e diretrizes que lhes dão a direção estratégica e contemplam um determinado perfil de profissional. Como resultado das transformações sociais que se traduzem nas particularidades da profissão, bem como do investimento feito pelas entidades da categoria, no sentido da formação de uma massa crítica, o referido projeto ele estabelece, né, as dimensões investigativa e interventiva como princípio formativo e condição central da formação profissional e da relação teoria e realidade, né? Então, está bem claro na BEPS, né, essa direção. A necessidade de atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao conhecimento, né? Então, a gente precisa de conhecimento para atuarmos na realidade. Então, de acordo com Yamamoto, né, ela vai dizer o seguinte, que a pesquisa, na qual se faz necessário o mergulho na realidade social, é, portanto, um processo sistemático de ações, visando investigar, interpretar, desvelar um objeto que pode ser um processo social, histórico, um acervo teórico ou documental. Então, a pesquisa para o serviço social, ela fornece subsídios à análise do processo de produção e reprodução da vida social, sob o capitalismo, no âmbito do qual o serviço social se situa, visando a instrumentalização de nós, profissionais, né, para a elaboração de projetos de intervenção e para a própria intervenção dita, né, propriamente dita. A dimensão investigativa na nossa formação, ela possibilita, né, então, se a gente pensar a iniciação científica para vocês, né, na formação profissional, ela possibilita que vocês questionem, problematizem, permitem construir novas posturas, né,
visando uma nova instrumentalidade eficiente, eficaz, competente e compromissada com os princípios da profissão. De acordo com Guerra, né, a Guerra tem um texto muito interessante sobre a questão da dimensão investigativa na profissão, de 2009, ela vai dizer o seguinte, que a investigação ela é inerente à natureza de grande parte das competências profissionais, né? Então, compreender o significado social da profissão e de seu desenvolvimento histórico, né? Identificar demandas, quando a gente faz uma entrevista, quando a gente vai fazer uma visita domiciliar, né? Quando a gente formula políticas e ações profissionais, nós estamos investigando. Né? Então, a gente já está exercitando a dimensão investigativa. Então, boa parte do nosso fazer profissional, ele tem essa possibilidade da dimensão investigativa. Então, essas competências, elas referem-se diretamente ao ato de investigar, de modo que, de postura a ser construída pela via da formação e capacitação profissional permanente, cuja importância é inquestionável. A investigação para o serviço social ganha o estatuto de elemento constitutivo da própria intervenção profissional. Então, a gente pode pensar assim, a iniciação científica, no sentido da vivência da dimensão, né, dessa dimensão investigativa, e a questão da produção do conhecimento, né? Então, muitas vezes a gente associa a dimensão investigativa, a pesquisa, só como produção do conhecimento, e esquece que ela também tem essa dimensão do cotidiano profissional, né? Então, a ideia que a Guerra traz aqui, que a gente tem que articular, né, tanto a produção do conhecimento, como a própria intervenção profissional, né, a partir dessa dimensão investigativa. Ainda de acordo com a autora, no âmbito de nossas competências teórico-metodológicas, através da pesquisa sólida e rigorosa, né, desenvolve-se a capacidade do assistente social compreender até o seu papel, né, até o seu papel profissional no contexto das relações sociais, numa perspectiva de totalidade, né. Então, o domínio de conhecimento que ele tem, para ele entender o contexto das relações sociais, nessa perspectiva da totalidade social. No âmbito das competências políticas, a pesquisa ela permite que se aprenda, né, de apreensão, de aprender a realidade, né, e a sociedade como um espaço de contradições, os interesses sociais e econômicos subjacentes aos projetos societários, partidários e profissionais. Ela ainda indica os protagonistas da cena política, suas articulações e alianças, e possibilita identificar quem são os nossos aliados. Do mesmo modo, ela permite compreender o significado social e político das demandas e respostas profissionais, né? Então, qual é o significado das nossas respostas, né? Que possibilidade de respostas a gente tem construído a partir dessa dimensão, inclusive nas expressões da questão social postas, né, no cenário. E nos permite descuidar do estabelecimento, e não nos permite descuidar do estabelecimento de estratégias sociopolíticas e profissionais. No nível das competências técnico-operativas, né, que tem a ver mais com a nossa intervenção profissional. A pesquisa, ela desenvolve nossa capacidade de investigar, né, o assistente social, quando ele vai intervir, ele tem, né, antes da intervenção, ele tem que investigar, né, as instituições, os seus usuários, que demandas são essas, que espaços são esses, né, quais são os recursos institucionais, que agências financiadoras, né, o orçamento, que orçamento nós temos. Então, antes de qualquer intervenção, nós temos que investigar. Então, a dimensão investigativa, ela está presente diariamente no nosso cotidiano. Ela permite, com essa dimensão, permite que nós preparamos respostas mais qualificadas às demandas institucionais, organizacionais e até mesmo dos movimentos sociais, vislumbrados no projeto de intervenção profissional. É através da via da pesquisa que é facultado ao profissional formular respostas que não apenas atendam às demandas, mas que, compreendendo o conteúdo político delas, e o contemplando, ele possa reconstruí-los criticamente, né? Então, bem nessa ideia, né, do materialismo crítico-dialético, né? Totalidade, reconstrução,
contraditoriedade, né? Então, é a partir desse método que se faz, né, esse olhar da dimensão investigativa. Isso significa dizer, né, e quem diz agora é a professora Jussara Bourguignon, a nossa professora Jussara, né? Busquei uma citação dela que eu considero de extrema relevância, né? A professora Jussara diz o seguinte, que isso significa dizer que ao investigar, sistematizar e produzir dados comprometidos com a realidade e com o projeto da profissão, o assistente social ele passa a ter a possibilidade de objetivar sua prática profissional e alimentar práticas profissionais comprometidas com processos emancipatórios, né? Então, veja a importância dessa dimensão para a gente pensar também em processos emancipatórios. Quando realizamos entrevistas, visitas, né, no nosso cotidiano, a gente faz, né? E números também, quando a gente pega dados do IBGE para saber índices de pobreza, quando a gente quer saber números de Covid, né, número de idosos, né, atingidos pelo Covid, número de mortos, então a gente está fazendo uma postura investigativa. Então, precisamos, ao longo da formação profissional em serviço social, construir estratégias de aproximação do conhecimento da realidade, né? Então, muitas vezes a gente fica longe disso, a gente entende que a teoria é uma e a prática é outra, da mesma forma que a pesquisa, né? Então, a iniciação científica é para vocês que vislumbram o mestrado e doutorado, uma pós, né? Não é isso, né? A dimensão investigativa também é isso, mas não só isso, né? A gente também tem que pensar na formação profissional qualificada de vocês, no sentido do uso dessa dimensão para investigar a realidade, né? Para conhecer a realidade, né? Desconfiando, questionando, refletindo e problematizando, para desta forma construirmos possibilidades de respostas, né? As tão chamadas manifestações e expressões da questão social, que no cenário atual estão, né, aguçadíssimas. Para encerrar, então, agora sim, encerrando, né, eu gosto muito do material do Rubem Alves, né, o Rubem Alves tem um livro chamado A Arte de Sonhar e a Arte de Educar. E a Arte de Sonhar, eu gosto muito desse livro, porque eu faço uma analogia com a pesquisa, sabe? A pesquisa no sentido, essa atitude investigativa, né? Essa atitude de pesquisar, de conhecer a realidade, de fazer pesquisa mesmo, de vislumbrar, né, um mundo melhor, né, e conhecermos mais. Ele faz essa analogia e eu gosto bastante. Então, Rubem Alves vai dizer o seguinte, que o nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Para a pesquisa também, tem que ter um ato de amor, tem que gostar da temática, embora às vezes o orientador, né, diz, olha, tem que pesquisar saúde, que é minha área, né, se não pesquisar saúde, eu não, né, mas enfim, né, uma semente há de ser depositada no ventre vazio, e a semente do pensamento é o sonho. Todo conhecimento começa com um sonho. O sonho nada mais é que aventura pelo mar desconhecido, e a pesquisa também, em busca da terra sonhada. Mas sonhar é coisa que não se ensina, brota das profundezas do corpo, como a alegria brota das profundezas da terra. Como mestre, só posso então lhe dizer uma coisa, conte-me os seus sonhos, para que sonhemos juntos. Né? Então, agradeço essa oportunidade, né? E agora quero prestigiar os nossos alunos também, né? Socializando um pouco do conhecimento produzido. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lisley. Agora é aquele momento que todo mundo faz assim, no presencial, né? Então, sinta-se aí aplaudida por todos os participantes. Eu queria, em nome de todos eles, né, nesse momento, agradecer pela sua riquíssima fala e contribuição, né? E dizer que da dureza da pesquisa, quando ela encara a realidade, a gente tem que transformar, né? E fazer de um solo muitas vezes árido, né? Adubando, para que essa semente possa florescer, né? Então, acho que esse encontro nosso tem muito a ver com isso, quer dizer, nós estamos num momento muito difícil, que é o contexto da pandemia, em que é complexo para todos nós, né? E a intenção da pesquisa, o perfil do pesquisador, esse ato de amor que a professora Lisley relembrou, né, aqui, deve estar sendo alimentado por todos nós,
e para que nós possamos, então, né, ao olhar a dureza da realidade, encontrar ali elementos para fazer florescer conhecimento, né, professora Lisley? E um conhecimento que, do nosso modo de olhar, deve ser esse conhecimento, como bem lembrado pela professora Lisley, com compromisso em construir processos emancipatórios, né? Acredito que esse é o coração da pesquisa em serviço social, né, professora Lisley? Então, é muito importante para nós que estamos inseridos dentro de uma universidade pública, gratuita, com qualidade, né, que nós possamos, então, olhar para essa realidade, reconhecer nessa realidade possibilidades de emancipação, né? Então, esse nosso encontro de hoje é nesse sentido de verificar que muitos dos estudantes de serviço social já vêm fazendo isso, olhando a dureza da realidade, constituindo através, né, de processos emancipatórios a produção do conhecimento. Então, nesse espírito, professora Lisley, né, a gente vai passar para o segundo ato deste evento, que é, de fato, dar publicidade para esses 14 atos de amor, né, que são traduzidos aí em 14 projetos de pesquisa. Eu queria, então, destacar que esses projetos de pesquisas, né, essas experiências de pesquisas que vocês irão apresentar para nós, esses 14 estudantes que estão aqui conosco, só existem também porque os professores de serviço social, como bem lembrou você, professora Lisley, estão inseridos na pesquisa e cada vez mais, né, estão aprofundando os seus processos de pesquisa a partir do serviço social, né, com essa perspectiva emancipatória. Então, eu queria destacar aqui, para fazer uma apresentação geral e depois passar inicialmente para cada um, o panorama dos temas que estão em torno das pesquisas dos professores aqui do curso de serviço social. Então, que são os professores orientadores, né, das diferentes pesquisas que serão apresentadas agora na sequência. Então, nós temos, vejam a amplitude, né, e a diversidade dos temas. Nós temos o tema do sindicalismo dentro das pesquisas orientadas pelo professor Peterson Alexandre Marino. Nós temos a temática da proteção de crianças e adolescentes, sendo orientado, né, esse tema pela professora Cleide Lavorati. Nós temos o tema da vulnerabilidade e subalternidade, voltado à questão da adolescência, juventude e socioeducação, que são orientados por mim, né? Nós temos o tema do meio ambiente e a questão das mulheres na economia solidária, pesquisas aí orientadas pela professora Heide Rolim de Moura. Também o tema do meio ambiente e o desenvolvimento urbano, orientados pela professora Sandra Maria Scheffer. O tema da atenção em saúde no Brasil e na Argentina, pesquisas orientadas pela professora Lisley Terezinha Preus, né, nossa convidada de hoje. E o tema da pesquisa voltada à política de saúde e assistência social, orientada pela professora Lúcia Cortes. Então, né, a gente pode verificar aí a diversidade de temas e o quanto isso, na relação com a realidade social, na relação com a comunidade, com os diferentes espaços socioocupacionais, fazem valer essa dimensão investigativa que a professora Lisley colocou no dia a dia do agir profissional, né? Então, esses conhecimentos produzidos por nós no âmbito da academia são a energia, o combustível para que outros processos, né, de pesquisa e de intervenção possam ser realizados. Então, eu vou iniciar chamando agora os estudantes que são orientados pelo professor Peterson no tema sindicalismo. Primeiramente, então, eu chamo a estudante Brenda Stephanie Brito Corrêa da Silva, com a pesquisa As Representações do Sindicalismo na Sociedade Contemporânea. Fique à vontade, Brenda. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou estudante de serviço social do 3º ano e eu sou do Provic. Eu vou começar falando do objetivo da minha pesquisa. A minha pesquisa tem por objetivo, através das representações sociais, analisar a expressividade e a importância do sindicalismo na sociedade contemporânea. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica e será realizado também entrevistas semi-estruturadas, que será através do Google Meet. A princípio ia ser
pessoalmente, mas por conta do coronavírus teve que ser virtualmente. E os resultados ainda não foram obtidos por conta da entrevista, que ainda vai ser realizada, que ela teve que ser adiada, mas eu ressaltando a importância de participar da iniciação científica, eu acho que a fala da Lisley complementou tudo que todos os alunos devem sentir, e é muito importante para a gente obter uma experiência profissional e pessoal também, que aí desenvolve a escrita, o pensamento fica mais crítico, e é isso. Obrigada, Brenda. Chamo agora na sequência outra orientanda do professor Peterson, a estudante Thalissa Stella, que pesquisa as principais bandeiras de luta e reivindicações do sindicalismo docente na UEPG, uma análise histórica dos caminhos de luta do SIN do UEPG. Thalissa, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Então, eu sou estudante de serviço social do 4º ano, eu faço o PIBIC com o professor Peterson e eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa. A minha pesquisa tem por objeto o sindicalismo docente. Ela objetiva realizar uma análise documental histórica do SIND-UEPG, entendendo um pouquinho mais sobre a luta do sindicalismo de docentes no Paraná, nos últimos anos. Então, como é, assim, um tema muito abrangente, eu precisei dividir em anos, né? Então, a minha escolhida foi entre o ano 2018 e 2019, e a metodologia que foi utilizada foi a pesquisa documental, por meio de revisão bibliográfica, o site oficial da UEPG, redes sociais, jornais, arquivos de reuniões. E, como resultado, espera-se uma sistematização das principais pautas para a estratégia de luta do sindicalismo nos últimos anos. Então, como a pesquisa de iniciação, ela influencia muito no meio acadêmico, e essa influência me levou a levar como tema de TCC também a minha pesquisa da iniciação. Eu acho que é um resuminho só do que e ainda não foi finalizada a minha pesquisa, né? Ela vai ser, tô finalizando agora e vai ser apresentada agora no EAIC, e eu espero que todos consigam acompanhar e ver os resultados finais. E é isso. Muito obrigada, Thalissa. Então, estão aí as orientandas do professor Peterson, que estudam o sindicalismo. Eu passo agora, então, para a estudante Rayane Chagas da Silva, que é orientada pela professora Cleide Lavorati, com a pesquisa Os impactos da desproteção de crianças e adolescentes a partir das leis 12.015 de 2009 e de 13.811 de 2009, e da realidade do município de Ponta Grossa. Fique à vontade, Rayane. Boa tarde a todos. Todo mundo me ouve bem? Sim. Eu vou tentar ficar dentro dos 3 minutos, vou tentar ser o mais objetiva possível. Boa tarde a todo mundo que está assistindo aí, a todos os inscritos, minhas colegas, as professoras, saudades de vocês. O tema da minha pesquisa, como a professora falou, são os aspectos da desproteção de crianças e adolescentes a partir de 2 legislações, né? E também da realidade do município de Ponta Grossa. O objetivo é justamente analisar esses aspectos, né? E a partir dessas leis, desses marcos legais, e também da realidade dada aqui no município. A metodologia aplicada foi a partir da pesquisa de natureza exploratória, pesquisa bibliográfica e documental, no que tange a coleta de dados, e alguns resultados que a gente conseguiu até agora, até o momento, né? Bom, primeiro, embora a gente perceba, né, um avanço no que se refere à significação da infância e à compreensão da infância e adolescência, com o passar dos anos, ainda assim pesquisas como, por exemplo, a PNAD contínua, que é realizada pelo IBGE, né, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também o relatório realizado pelo Disque 100, conhecido também como Disque Direitos Humanos, dentre outras pesquisas, apontam que a violação de direitos de crianças e adolescentes ainda vem acontecendo recorrentemente. Nesse último, né, no caso, no relatório do Disque 100, apresenta-se um aumento, né, no caso do relatório de 2019, né, que foi
publicado agora recentemente, nesse último apresenta-se um aumento considerável em que o agressor da criança seria seu marido ou seu companheiro, apontando assim, né, desembocando assim em outro tipo de violação, seria o casamento infantil. Hoje, o Estado brasileiro, né, ele ocupa o 4º lugar em números absolutos no ranking mundial em casamentos infantis, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Pará, realizada em 2013, sendo observável que a maioria de crianças e adolescentes aí envolvidas em uma relação precoce são do sexo feminino. Nesse cenário, a gente pode visualizar tanto a dependência da infante, né, ou adolescente, sob a dominação de um homem adulto, né, quanto também a subordinação feminina. Então, aí a gente consegue perceber a relação de gênero e geração, né, e essa subordinação, esse poder que o homem adulto tem sobre a menina criança, né. E é importante que a gente destaque aqui que nessa pesquisa a gente compreende o casamento, né, enquanto um fenômeno social legalizado culturalmente, não necessariamente aquele que é comprovado juridicamente e tudo mais, né, ali pela lei do homem ou perante a igreja, enfim, enquanto um fenômeno social, né, onde práticas que são visualizadas ali na sua vivência, enquanto uma vivência conjugal mesmo, né. Agora, passando um pouquinho para as leis, né? Por que eu resolvi, por que eu e a minha professora orientadora, que é a professora Cleide, né? Por que a gente resolveu analisar essas leis? Porque a gente percebe que dentro dessas duas leis existe um lapso, existe uma lacuna, né? Em que deixa uma fenda aí entre a proteção integral e a quem se propõe proteger, que são as crianças e adolescentes, principalmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Né? A Lei 2015 de 2009 é conhecida como a Lei da Dignidade Sexual e ela estipula aí, ela é um avanço, né, com certeza, porém ela determina, né, uma idade limite no que se considera estupro de vulnerável, né, que é a idade de 14 anos. Essa lei, ela prevê penalidades para crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Ao ela determinar essa idade limite, ela coloca esse espaçamento entre a proteção integral e, de fato, a proteção integral efetiva, né? A quem se propõe proteger. E a Lei 3.811, que é a lei de 2019, ela é uma conquista recente, né? A gente visualiza isso enquanto uma conquista, porém, ainda tem muito a se avançar. Ela determina uma exceção no texto dela, onde casamentos infantis, né, ela também é conhecida como a Lei de Proibição do Casamento Infantil, porém, essa exceção que existe nela, né, que ela diz ali, né, que adolescentes a partir de 16 anos, né, com o consentimento dos pais, podem estar realizando aí uma união, né, podem casar-se, né, fazer essa união conjugal, ao ele estipular essa exceção, né, ele vai abrir essa fenda, essa lacuna, né, porque a gente precisa considerar a realidade brasileira, né, para estar formulando essas leis. E se a gente faz essa leitura, essa interpretação, né, mais a fundo, e melhor falando, né, a interpretação social, de fato, levando em consideração as relações que são, segundo Zé Paulo, né, medularmente complexas dentro aí do sistema capitalista, né, levando em consideração todas as questões, a gente percebe que essas leis, de fato, deixam essa lacuna de desproteção, assim como propõe a pesquisa. Espero que eu tenha ficado dentro do tempo. Obrigada, Rayane. Agora nós passamos, então, para as estudantes orientadas por mim na temática da adolescência, juventude, socioeducação e vulnerabilidade. A primeira estudante a fazer a apresentação é a estudante Kimberly Juliana dos Santos, com a pesquisa A Análise dos Currículos dos Cursos de Graduação em Serviço Social nas instituições públicas de ensino superior do Paraná quanto à inserção dos temas adolescência, juventude e socioeducação. Fique à vontade, Kimberly, 3 minutinhos. Bom, boa tarde a todos. Eu sou do 2º ano
E o objetivo geral da minha pesquisa é justamente analisar os currículos das instituições de ensino superior públicas do estado do Paraná para a averiguação de como que elas tratam as temáticas adolescência, juventude e socioeducação. É uma pesquisa de natureza bibliográfica, documental, com um caráter exploratório e descritivo. Quando a gente fala sobre política de socioeducação, nós temos que lembrar que ela é uma política pública. E quando nós vamos analisar o currículo, as diretrizes base comum, disponibilizada pelo MEC e pela BEPS, eles trazem um destaque muito importante para a política social, a política pública. Então, é necessário que nas graduações, os profissionais de serviço social, eles tenham esse contato com as políticas em geral. Afinal, os assistentes sociais, eles trabalham na gestão e na execução das políticas públicas. Então, quando nós vamos analisar as emendas para ver a forma que essas universidades tratam, nós encontramos algumas diferentes abordagens, né? Existem ao total de falar sobre essas temáticas, e a partir dessas abordagens nós criamos 4 categorias para ela. Nas categorias que falam diretamente da temática, nós temos aqui o estudo das políticas públicas, dos direitos humanos e da cidadania, o estudo teórico, histórico e social da realidade da adolescência e da juventude, o estudo da relação do serviço social com a atuação das diferentes campos socioocupacionais, e o estudo da relação da adolescência no Brasil com os paradigmas da proteção integrada dos direitos, da defesa dos direitos. E, para além disso, além das formas diretas, também existem as formas indiretas que nós também categorizamos em 3 categorias, que é o estudo das políticas públicas dos direitos da cidadania, o estudo teórico, histórico-social da realidade da adolescência e da juventude, e o estudo da relação do serviço social com a atuação nos diferentes campos socioocupacionais. Eu queria destacar aqui que todas as universidades que pertencem ao curso, apenas uma delas trata diretamente da socioeducação, sendo que essa educação é uma política pública e, portanto, talvez devesse ter mais destaque aí na nossa formação. A importância da iniciação científica, para mim, na minha formação, é que, bom, estou falando sobre formação profissional. Então, quanto uma estudante, falar sobre a graduação é muito importante para mim conhecer melhor como funciona, como é, e também me aprimorou no quesito escrita, nas leituras, onde eu pude olhar de uma forma diferente para a realidade, né? Questionar mais ela. Então, para mim, a iniciação científica foi muito importante. Eu acho que seria isso, professora. Muito obrigada, Kimberly. Lembrando que eu postei ali o link da lista de presença, para quem, né, não conseguiu captar lá pelo YouTube, então entra ali e preenche para constar para certificação. Então, eu vou passar agora a palavra para a estudante Rafaela Caroline Batista, que vai falar da incidência das categorias vulnerabilidade e subalternidade na produção do conhecimento recente em serviço social e sua relação com políticas públicas e prática profissional. Fique à vontade, Rafa. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Então, eu sou aluna do 4º ano, e a minha pesquisa ela vai falar sobre vulnerabilidade e subalternidade e como essas categorias têm sido abordadas na revista de serviço social, que é o meu universo de pesquisa, né? E é para analisar, assim, como essas categorias têm sido descritas nessa produção, né? E se elas estão relacionadas com políticas públicas e com a prática profissional. Os meus objetivos são identificar, né, nessas revistas de Qualis A1 e A2, a produção teórica em serviço social sobre essas noções de vulnerabilidade e subalternidade nas produções de 2018 e 2019. E aí também tenho como objetivo compreender como as categorias vulnerabilidade e subalternidade são, a partir dos referenciais teóricos, né, do serviço social e das ciências sociais aplicadas, e a partir disso construir uma análise, né, dessa relação. Como resultado parcial, eu já pude observar que muitas vezes essas categorias elas são utilizadas, mas elas não possuem uma
uma fundamentação teórica, porque a gente utiliza muito, principalmente o termo vulnerabilidade, né, tanto a gente quanto na produção, mas muitas vezes não dá um embasamento ali do que realmente a gente está se referindo quando caracteriza um sujeito ou um espaço como vulnerável, né. E aí também já abrange um pouco da importância da pesquisa, né, que é justamente isso, é analisar o que a gente está produzindo, como a gente está se colocando, né, enquanto assistente social, como a gente está divulgando aquilo que a gente está produzindo, que a gente está pesquisando, que a gente está aprendendo. E a pesquisa tem muito esse caráter, né, a gente aprende tanto no meio acadêmico quanto no estágio, a gente observa muito isso, a importância da gente, enquanto profissional de serviço social, futuros profissionais, né, da gente trazer isso, trazer essa abordagem, essa divulgação daquilo do nosso trabalho, para também demonstrar a importância daquilo que a gente faz, né, a relevância do nosso trabalho, a relevância do entendimento do que é a função, né, seria mais ou menos isso, do serviço social, né, dentro da sociedade. Então, a minha pesquisa, ela fala um pouco sobre isso e eu acho que é isso. Obrigada, Rafaela. Então, eu passo agora a palavra para a estudante Heloísa Ribeiro Garcia, que vai falar da pesquisa Produção do Conhecimento Recente em Serviço Social sobre os adolescentes em conflito com a lei e a socioeducação a partir dos periódicos científicos mais qualificados da área. Fique à vontade, Elo. Sou acadêmica do terceiro ano de serviço. Elo, está travando um pouquinho, se você... Estão me ouvindo? Está melhor? Se você puder fechar a câmera, de repente a gente consegue ouvir melhor o áudio. Pode ser. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Oi? Pode falar. Oi? Então, eu vou continuar falando. Qualquer coisa me interrompa novamente. Então, recente em serviço social sobre adolescentes em conflito com a lei e socioeducação. Então, ela visa identificar se as produções se aproximam mais da análise da política pública de socioeducação ou se elas estão voltadas para a questão da adolescência. A metodologia da pesquisa, então, consiste em pesquisa bibliográfica de natureza exploratória e que foi realizada em revistas científicas, né, indexadas em alguns qualis, como A1, A2, B1 e B2 da CAPES, e fazendo um recorte, como a pesquisa é recente, nós fizemos nos últimos 3 anos. Então, eu analiso as revistas de 2017, 2018 e 2019. E como resultado parcial, a gente tem pouca produção falando sobre adolescente em conflito com a lei e a produção ainda bem incipiente na questão da socioeducação. Então, a gente encontra muito pouca, até assistentes sociais engajados nessa temática. A maioria deles estão como coautores desses artigos, e a gente encontrou um total de 19 artigos em 3 anos sobre as duas temáticas, então é relativamente pouco isso. E mais um dos resultados parciais é que o maior enfoque está na política pública, como ela é aplicada, então na sua aplicação, na configuração jurídica dela, além da questão do adolescente, mas ele não tem tanto enfoque nisso. E eu me senti bem contemplada pelas falas anteriores na questão da importância da iniciação científica. Então, ela veio, assim, para despertar um novo amor, né, pela pesquisa, aquele negócio de você buscar ali na teoria, trazer um suporte teórico metodológico muito bom, aumentar também a questão do pensamento crítico, e eu acho que vai auxiliar muito na questão agora do TCC e produções de artigos, a gente consegue escrever melhor, consegue ter uma base muito melhor estando na iniciação científica desde o início do curso. Eu acho que era isso, minha fala. Muito obrigada, Heloísa. Então, com isso, encerra aqui as participações, né, das pesquisas orientadas por mim e passamos
pelas pesquisas orientadas pela professora Rede Rolim de Moura, com enfoque no tema do meio ambiente e a questão das mulheres na economia solidária. Então, nesse primeiro momento, eu vou chamar a estudante Gabriele Petroski Machado, com a pesquisa A Existência da Sororidade entre as Mulheres dos Grupos de Economia Solidária, incubados pela IESOL, da UEPG. Gabriele, fique à vontade. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Então, como a professora comentou, a minha pesquisa ela é sobre a existência da sororidade nos grupos de economia solidária incubados pela IESOL. Então, o meu principal objetivo era compreender como se dava essa relação da categoria sororidade com a economia solidária e se existia, de fato, essa sororidade entre essas mulheres. Então, a minha metodologia foi a pesquisa bibliográfica, para eu ter um aporte teórico sobre o que era sororidade e o que é economia solidária. E aí, eu também tive a pesquisa documental, então fiz um levantamento documental dos grupos de economia solidária e a pesquisa de campo, que foi a observação participante, onde eu estabeleci contatos informais com essas mulheres. Então, eu iniciei a pesquisa em julho do ano passado, então eu já tenho ela quase finalizada. Então, os resultados que eu consegui encontrar foi que nos grupos de economia solidária existe sim a sororidade entre essas mulheres, né? E o que a gente pode identificar é que a economia solidária, ela permite que haja sororidade entre essas mulheres, porque ela tem os princípios dela trazem possibilitam isso, que elas, né, tenham essa prática de sororidade, porque elas são muito diferentes, né? Então, através da minha pesquisa documental, eu consegui levantar o perfil delas. Então, assim, elas têm idades diferentes, escolaridade, até a questão de renda, então elas se diferenciam muito. E aí, pela economia solidária, elas conseguem ali ter essa aproximação. E também verificar o histórico delas na economia solidária, e a gente conseguiu perceber que a economia solidária é onde essas mulheres elas conseguiram ser acolhidas, tanto pelo mercado de trabalho formal, elas não conseguiriam se inserir, quanto porque a mulher ela tem uma dupla jornada, né? Cuidar da casa, cuidar do filho, então a economia solidária permite que elas tenham essa articulação, né, entre o trabalho e entre os afazeres domésticos. E eu gostaria de destacar a importância da iniciação científica e da pesquisa, né, acho que em todas, como o pessoal já comentou, mas, assim, para mim foi muito importante até para eu definir meu tema de TCC, então eu estava muito perdida, não sabia muito bem o que eu queria pesquisar, e a iniciação científica, ela me proporcionou, então, conseguir definir o que eu queria pesquisar e até facilitar esse processo da pesquisa. Então, acho que é isso que eu gostaria de destacar hoje. E eu gostaria também de agradecer a oportunidade e parabenizar o departamento pelo evento de hoje. Obrigada, Gabriele. Então, agora, na sequência, nós passamos para a estudante Caroline Winnick. A Caroline, ela estuda a trajetória de protagonismo das mulheres que participam dos grupos rurais incubados pela IESOL. Caroline, por favor. Oi, gente. Sou a Carol, do terceiro ano. O meu tema é sobre a trajetória de protagonismo das mulheres que participam dos grupos rurais incubados pela IESOL. Esses grupos rurais são do MST, o Maria Rosa de Castro e o Emiliano Zapata de Ponta Grossa. Então, o objetivo foi identificar, né, a história, a trajetória dessas mulheres e o protagonismo, né, que elas tiveram nesses grupos com a IESOL. Também teve análise sobre as relações de poder, né, e a tomada de decisões nesses grupos. Então, através da pesquisa documental e da revisão bibliográfica, e da observação direta durante a extensão. Eu fiz a extensão e a iniciação científica de forma voluntária, então, durante a extensão, eu criei um diário de bordo e toda saída de campo, eu
eu analisava, né, como eram essas tomadas de decisões dos grupos, quantas pessoas participavam, e durante esse tempo, o que eu pude observar foi que as mulheres eram a maioria em todas as reuniões, eram elas que faziam o planejamento, tomavam as decisões, e segundo os dados do, do Atlas Digital da Economia Solidária, os homens são a maioria no Paraná, e com essa observação, esse estudo, eu vi que só as mulheres participam e tomam as decisões, mas na hora de tomar, como, por exemplo, a fama do que foi feito, fica com os homens, são eles que tomam a decisão final, mas são as mulheres que fizeram a participação, todo o planejamento. Então, com isso, eu pude ver para além da minha pesquisa, né? A importância dela não foi só para o meu crescimento profissional, mas para ver que elas ficam totalmente invisibilizadas dentro dos acampamentos, e a importância que teria um coletivo feminista dentro da ESOL, trabalhando com os grupos, para que elas entendessem, né, a importância de elas também estar nas tomadas de decisões, tomando frente nisso. Não só com o planejamento e ficando por trás, né, sem a fama no que foi feito, assim. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Carol. Então, eu passo agora a palavra para a estudante Ana Luísa Melo de Oliveira. A Ana Luísa estuda o EPG e a questão dos resíduos sólidos. Ana Luísa, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Luísa, eu estou no 3º ano e estou na modalidade BIC, com a professora Reite. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é identificar quais ações já estão implementadas no EPG para o descarte dos resíduos sólidos. E o tipo de observação que eu usei foi a observação participativa, os resgate e análise dos documentos da instituição que já existem no EPG, e a pesquisa bibliográfica sobre o tema e a observação ativa na comunidade acadêmica. Os resultados que a gente conseguiu detectar foi uma maior compreensão de que forma que a EPG ela tem trabalhado e administrado o gerenciamento dos resíduos sólidos na instituição em relação a projetos e os planos de gerenciamento. E em relação à importância, eu acho que, como todas as meninas já falou, foi muito benéfico participar da iniciação científica, tanto para uma grande experiência e tanto para a gente ver o que eu realmente queria para o meu TCC. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Ana Luísa. Então, com isso, nós encerramos as apresentações das orientandas da professora Reite, e agora nós passamos para os estudantes que são orientados pela professora Sandra Maria Scheffer. Então, esses estudantes, né, eles estudam o tema do meio ambiente e do desenvolvimento urbano. Eu chamo primeiramente o estudante Márcio Soares Agostinho, que falará da pesquisa As Expressões do Desenvolvimento Urbano na região do Jardim Los Angeles. Márcio, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Então, eu sou o Márcio, sou aluno do 3º ano de Serviço Social, né? Sou aluno ProVic da professora Sandra, e o tema da nossa pesquisa, ele fica as expressões do desenvolvimento urbano na região do Jardim Los Angeles. É um tema muito interessante, né? Porque o objetivo dele, ele vem justamente para caracterizar, né, os elementos que estão contidos nesse processo de segregação urbana dessa região, né? E ali também como levantar o histórico de formação desse território, né? E assim também como analisar esse desenvolvimento peculiar que o Jardim Los Angeles, né, sofreu ao longo dos anos. Então, a nossa pesquisa, ela se trata de uma pesquisa bibliográfica, né? Então, com autores até assim, que fogem um pouco, né, do nosso ramo do serviço social. Então, a gente conhece, tem contato com outros autores, como Hermínia Maricato, né, o Roberto Lobato Correia,
Então, são autores que tratam dessa temática de território, né? Outra questão que a gente faz também é a pesquisa dentro, né, das leis urbanas, então, dentro do município, principalmente a questão da lei de zoneamento, né, que é onde define a atuação desses, que é liberado para cada região. Então, a gente acaba vendo que o Jardim Los Angeles ele tem uma grande mescla desse zoneamento, né? E também através da observação direta, né? Que a gente vai ali coletando os dados em visita em loco, né? Então, a pesquisa ainda não está terminada, mas os resultados parciais dela, então a gente chegou nessa análise, né? Que realmente o Jardim Los Angeles ele é peculiar dentro do município de Ponta Grossa, porque se trata de um bairro que ele é isolado dos demais bairros da cidade. Ele só tem um acesso, que é por uma PR, né, a PR 151. Então, tem toda uma questão de segregação aí. Outra questão dentro do Jardim Los Angeles, por ele abrigar várias zonas, né, dentro do município, então é o único dentro de Ponta Grossa que constitui uma zona industrial dentro de uma zona urbana, né, a zona residencial, e ainda faz divisa com a zona rural. Então, realmente, ele é muito atípico, né, essa miscelânea, toda essa mescla, né? E aí a gente coloca dentro da pesquisa como que essa população, né, que tem esse enfrentamento junto com o ambiente industrial, né, com a exposição de poluição sonora e poluição de resíduos mesmo, né, esse embate com o meio rural, que também expõe as pessoas a agrotóxicos e a prática agrícola, né? E também a gente analisa a questão das moradias que estão irregulares, inclusive as moradias entre Los Angeles, existe uma faixa que foram construídas embaixo da alta tensão. Então, são ocupações irregulares, né? Tudo dentro do mesmo território, um território pequeno, né? Sem contar que também a gente abriga uma área de Vossoroca, que é uma erosão gigante que a gente possui, né? Então, assim, é um território que vale a pena ser estudado, né? Foi muito prazeroso até agora todo esse contato. A iniciação científica trouxe essa questão investigativa, então a gente poder estar tomando, né, a base de como esse território é formado e como essas pessoas dentro desse território se comportam, e analisando também a questão de como que o planejamento urbano interfere na vida dessas pessoas, né? Então fica aqui a nossa satisfação realmente estar participando da iniciação científica, né? De estar conhecendo, né, como que o nosso campo também é formado, porque essas pessoas são usuárias dos meios, né, onde os assistentes sociais vão estar atuando. Então, assim, é muito prazeroso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado às organizadoras, né? E é isso aí. Muito obrigada, Márcio. Então, agora nós passamos a fala para a estudante Sharon Maihara de Araújo, espero que acertei, se não, conserte aí, Sharon. A pesquisa se chama Os Impactos do Uso de Agrotóxicos no Município de Ponta Grossa. Fique à vontade, Sharon. Obrigada, boa tarde a todos. Os objetivos da minha pesquisa são verificar o consumo dos agrotóxicos no município de Ponta Grossa, e no ano de 2018 a gente viu que foram comercializados 1 tonelada dessas substâncias, e também identificar áreas que estão no confronto entre o urbano e o rural. E nessas áreas a gente escolheu 4 fazendas, que é Jardim Amália, Lagoa Dourada, Gralha Azul e Três Rios e Manacás. Elas ainda estão na área urbana, mas em confronto com as fazendas. A metodologia da pesquisa, ela é uma pesquisa de caráter quanti-qualitativo, e nos instrumentais foram utilizadas a observação direta com as idas nessas fazendas, que seriam realizadas 3, mas por causa da pandemia só foi possível a gente realizar 2, que uma seria agora no começo do ano, o roteiro de observação, e também foram feitos registros fotográficos, além da pesquisa bibliográfica.
Na parte dos resultados, a gente conseguiu observar que nessas fazendas, as principais culturas cultivadas são de soja e aveia, com exceção de uma que tinha plantação de azevém, mas que foi um nascimento espontâneo da planta, ela não foi plantada. Tanto na soja quanto na aveia, um dos principais agrotóxicos utilizados é o glifosato. E o glifosato é um agrotóxico que, segundo pesquisas, está sendo ligado até à depressão e ao suicídio, além de alterações hormonais e câncer, malformação congênita e tudo mais. Assim. As comunidades também relataram que no momento das aplicações, elas percebem uma névoa de agrotóxico e que sentem dores de cabeça, ardência no olho, ardência no nariz, náusea, porque realmente são muito próximas às habitações das fazendas, né? E além da horta dessas pessoas que acaba morrendo também, né, quando vai o agrotóxico, e, bom, a pesquisa me ajudou bastante a melhorar minha escrita e a conseguir sistematizar melhor as minhas ideias e os dados que eu fui coletando. E também eu estava bem perdida em que área eu seguiria e com a pesquisa eu me encontrei assim, na área que eu quero seguir como profissão, como serviço social. E é essa a minha fala. Obrigada. Muito obrigada, Sharon. Então, com isso, encerramos as participações dos estudantes orientados pela professora Sandra e passamos agora aos estudantes que são orientados pela professora Lisley, né? Então, a temática das pesquisas é atenção em saúde no Brasil e na Argentina. A primeira estudante que fará a exposição será a estudante Franciele Costa, com a pesquisa A Atenção Primária no Brasil e Argentina, Programa Saúde na Escola, Estudo Brasil e Argentina. Fique à vontade, Fran. Então, boa tarde a todos. Como a professora falou, a gente estuda o Programa Saúde na Escola desde agosto do ano passado. A minha pesquisa está quase no final, né, está caminhando para a conclusão. Os objetivos eram descrever a atenção primária e evidenciando sempre a saúde escolar. Então, a saúde escolar é um programa, né, do governo federal e estabelecido por uma lei também. Então, a gente evidenciou o programa Saúde na Escola durante o início do estudo, foi feito o levantamento bibliográfico, nossa metodologia, além de bibliográfico, também é documental, foi praticamente toda ela na internet, através das leis, através das cartilhas, através da implantação de programas. A gente tinha um objetivo também de trabalhar um pouco sobre o programa Saúde na Escola dentro do município de Ponta Grossa, que devido ao coronavírus a gente teve que mudar um pouco os nossos objetivos. E a gente, eu evidenciei a atenção na primária e também a saúde na escola, a saúde do escolar aqui no Brasil. No primeiro momento foi estudado isso. Todos os estados dentro do Brasil são pactuados ao programa Saúde na Escola, né? Então, isso também foi possível compreender o funcionamento da política de saúde, compreender também o programa Saúde na Escola, e agora com esse estudo, que eu estou mais focada agora nesse segundo semestre na Argentina, é possível a gente identificar vários pontos que são muito parecidos, né? Então, muitos pontos que se coincidem, a execução do programa, que aqui no Brasil, eu pude pesquisar um pouco mais a fundo, tem mais informações, né? Consigo mais informações a respeito. Existem falhas, muitas falhas que precisam ser aprimoradas. Mas o que é esse programa Saúde na Escola, né? O programa consiste na saúde preventiva, geralmente de 6 a 14 anos, 16 anos, todo o período aí escolar, né? Esse programa aqui no Brasil implantado tem parcerias com as escolas públicas, né? Provavelmente a gente não foi para essa área das escolas particulares, provavelmente são desenvolvidos também, né, na rede particular das escolas. Aí, falando um pouquinho sobre a importância, né, da iniciação científica para mim. Acho de fundamental importância, até trazendo aquilo que a professora Elisei falou lá no início sobre o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão.
seria muito bom se todos os alunos conseguissem, né, fazer essas 3 etapas, né, porque aí a gente consegue uma formação completa de qualidade. Sei que não é possível, mas eu consegui participar da extensão, foi através da extensão que despertou a vontade para a iniciação, estudar um pouquinho mais sobre a saúde do escolar, né? Além dessa importância, né, de você conciliar ensino, pesquisa e extensão, para mim, em particular, trouxe muita disciplina, um pouco mais de responsabilidade, porque a iniciação, você tem que procurar, você tem que correr atrás, você traz as dúvidas, você compartilha com o professor, orientadora, mas grande parte você tem que ter uma grande disciplina, você tem que, né, ir mais a fundo, às vezes você não encontra, tem que procurar outras fontes. Foi de extrema importância para mim também nesse sentido. Sem contar que a gente também consegue, durante, acho que ninguém comentou, mas para mim em particular, durante as apresentações de trabalhos, eventos que a gente acaba participando, né, como resultado da escrita, uma troca de informações entre alunos, as informações novas que chegam durante palestras, nos eventos, né, isso agrega muito também para o ensino. Então, minha fala seria isso, queria agradecer a todos aí por estarem presentes, né, contribuir também, seria isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Fran. Agora, então, eu passo a fala para o estudante Matheus Duns. O Matheus, ele estuda atenção primária no Brasil e na Argentina, uma revisão teórica e o financiamento em pauta. É com você, Matheus. Oi, boa tarde para todos. O objetivo geral da minha pesquisa é analisar aspectos da atenção primária em saúde no Brasil e na Argentina, e dentre os objetivos específicos da pesquisa estão identificar as ações de financiamento da atenção primária pública no Brasil e na Argentina, e explicitar os conceitos de saúde e proteção social e a importância da garantia e implementação desses. A metodologia empregada para a realização da minha pesquisa é exploratória e descritiva. A pesquisa é de caráter quanti e qualitativo e caracteriza-se por ser bibliográfica e documental. Os dados coletados em legislações, documentos, foram coletados em legislações, documentos, livros, artigos e sites oficiais para dar sustentação teórica da pesquisa. E sobre os meus resultados, como parte dos resultados atingidos, tem um artigo publicado, no qual eu sou um dos autores, e o qual eu apresentei na UFSC. O artigo se chama Os Desafios Contemporâneos ao Assistente Social na Política de Saúde, o qual demonstra que o principal desafio na área da saúde é o financiamento insuficiente, o que se intensificou com a Emenda Constitucional 95, a Lei do Teto de Gastos, que congelou investimentos públicos, inclusive na área da saúde, e que teve, dentre suas consequências, a precarização do trabalho de assistentes sociais e de outras pessoas que trabalham no setor público, e a penalização dos setores mais vulneráveis da sociedade. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância da pesquisa para mim. A pesquisa é extremamente importante para mim, principalmente por alguns motivos, que são compreender e analisar e divulgar a análise feita a partir de minhas leituras. Com a iniciação científica, eu concebo como se dá o processo de pesquisa, como se estrutura trabalhos científicos e passo até mesmo a escrever melhor e a formular melhor as minhas ideias e de forma mais clara e objetiva. Passo a entender melhor a realidade através das leituras realizadas, dos artigos e livros lidos, apreendo os processos históricos no qual estamos e no qual a saúde brasileira e pública argentina, brasileira e argentina estão inseridas. No caso brasileiro, como dito pela autora Bravo, esse processo é fruto de correlações de forças e de disputa de dois projetos de sociedade, que se refletem na organização dual do SUS, ou seja, da existência do setor público, que é o SUS, e do setor privado, o projeto baseado em preceitos democráticos e de solidariedade, que possui ideias da reforma, do movimento da reforma sanitária, e que quer fortalecer a garantia da saúde pública com direito social, é o do SUS.
E o projeto, e há outro projeto que é o de saúde privatista, que é o do mercado, do capital, projeto burguês, que quer transformar, diminuir a abrangência de ações do setor público, diminuindo também recursos destinados para o SUS, transformando a saúde em mercadoria, colocando o lucro com tais e assim, com as leituras, eu assimilo e analiso melhor os processos históricos que estamos inseridos e também compreendo as relações sociais, a forma de viver e que a falta de saúde é fruto da forma em que a sociedade está estruturada, ou seja, devido à sociedade de mercado. E agora eu vou falar um pouco sobre a importância de se debater esse assunto, que de nada vale tais estudos se não forem compartilhados e debatidos. Então, é extremamente importante e gratificante poder ter espaços como esse espaço para divulgar o que é produzido na minha IC e em outras ICs. E eu não posso deixar de falar, diante dessa crise sanitária causada pela Covid-19 e pelas políticas de austeridade e pela omissão do governo federal, que protege os interesses do grande empresariado ao invés da vida, e também fica claro que precisamos estar de acordo com o projeto ético-político, precisamos, então, defender o SUS é defender a democracia, e defender o SUS é defender a vida. E agora eu passo a palavra para a professora Silmar. Muito obrigada, Matheus. Então, com a fala do Matheus, nós encerramos as apresentações dos estudantes orientados pela professora Lisley e passamos, então, finalmente, né, para a estudante Raíssa Jamile Sequinel, que é orientada pela professora Lúcia Cortes da Costa. A pesquisa da Raíssa é a Emenda Constitucional 95 de 2016, os impactos nas políticas de saúde e assistência social. Então, Raíssa, fique à vontade, pode fazer a sua apresentação. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Então, o objetivo da pesquisa, ele foi compreender os impactos, né, da Emenda Constitucional 95 nas políticas de saúde e assistência social. Então, essa emenda constitucional é o novo regime fiscal em que ele estabelece, né, esse limite de investimentos em saúde, educação, assistência social por 20 anos. Então, a metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa foi pesquisa bibliográfica e documental. Os principais autores utilizados, né, como referência foram Evilásio Salvador, Elaine Beringer, Ivanete Boschetti, a Lúcia Cortes, Aldaís Esposati, dentre outros, né? E as legislações utilizadas ali na pesquisa documental são a análise das legislações e do orçamento da Seguridade Social e as alterações constitucionais referentes a esse tema. Então, os principais resultados que obtivemos ali através dessa pesquisa, primeiramente, vale falar, né, que a gente parte ali da proteção social não contributiva, então ela, enquanto é uma forma de preservação da vida e da dignidade humana. Então, o teto de gastos, ele foi instituído sem considerar vários fatores, né, um deles, que a gente ressalta aqui agora para essa pesquisa, para chegar no resultado, é o crescimento populacional, que será de 12% até 2036, que é até quando vai ser instituído ali, né, o novo regime fiscal, e o envelhecimento populacional também. Então, nós teremos 15% a mais de idosos no Brasil até lá, e são ali a parte da sociedade que ela tem maior risco, né, de vulnerabilidade social e de saúde. Então, partindo ali para os resultados no SUS, a partir de uma pesquisa do IPEA, que ele faz ali a análise da perda dos recursos acumulados até 2036, ele chega a 415 bilhões, né, nesses 20 anos. Então, significa que a redução do investimento em saúde, ele reduz também a cobertura de medicamentos, vacinas, transplantes, vigilância sanitária e epidemiológica, e dentre outras coberturas ali, né, que o SUS tem. Então, a longo prazo, a gente caminha para um desmonte do SUS, e à medida que também tem o perdão das dívidas ali, né, dos planos privados, acaba ocorrendo o fortalecimento dessa saúde privada. Então, as pessoas também, elas deixam de ter acesso a uma saúde pública, gratuita, de qualidade, e elas vão ter que começar a procurar aquelas que conseguirem os planos de saúde, né?
Então, no SUAS, os fatores também que devem ser considerados são o aumento populacional, o envelhecimento e o desemprego também deve ser considerado, o que vai impactar diretamente ali nos benefícios de transferência de renda, principalmente no BPC, porque idosos que não tiveram acesso ao mercado de trabalho formal, não contribuíram com previdência, eles vão precisar de algum tipo de renda, né? Então, a demanda pelo benefício de prestação continuada, a tendência é que aumente. Então, os critérios de acesso, que iniciaram já no governo Temer e continuam agora no governo Bolsonaro, esses critérios de acesso ao BPC, eles foram ali, eles tiveram mais rigor, né, para você acessar. Então, eles têm uma maior fiscalização, o que vai dificultar o acesso ao benefício de prestação continuada. Então, esse controle de gastos, ele fragiliza o SUAS, né? Então, uma conclusão geral que a gente chega, assim, na pesquisa, é que vai afetar diretamente a classe trabalhadora e vai beneficiar o capital financeiro, essa emenda constitucional. E vale ressaltar que a efetivação da Seguridade Social, ela é mediante os recursos que são empregados nela. Então, se não há recursos, não tem como efetivar a Seguridade Social. Então, ele vai aprofundar e agravar a pobreza, né, a longo prazo, porque à medida que aumenta a demanda, diminui o recurso e a população não será contemplada por esses serviços. Agora, passando ali para a parte da iniciação científica, a importância na minha formação profissional, então, através dessa pesquisa, eu pude expandir a visão de mundo e a visão também da profissão. Eu pude desenvolver habilidades, criatividade, produzir conhecimento, então aprendi muitas coisas através também das reuniões que tem do grupo de pesquisa, né? Você tem contato com pesquisadores de diversos níveis e áreas, o que vai expandir também a tua visão de mundo, você tem troca de ideias, maiores ideias para a tua própria pesquisa, e de forma prática também me auxiliou nas aulas, assim, diversas aulas da universidade ali, né, do curso, e facilitou bastante para a construção do projeto do TCC, e eu costumo falar, assim, que se não fosse iniciação científica, eu não tinha achado meu rumo ali na pesquisa, né. Então, é isso. Muito obrigada, Raíssa. Então, com a Raíssa, agora nós finalizamos a série de apresentações, então eu queria novamente destacar a importância de todas as pesquisas, né? Na medida em que a gente vai acompanhando as minúcias de cada uma das pesquisas, nós verificamos efetivamente os diversos processos emancipatórios que são desencadeados a partir desses movimentos todos, né? Então, nesse momento, eu queria deixar aberto a palavra, o microfone aí, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, aproveitem esse momento para que a gente tenha aí uns 5 minutinhos para responder uma ou duas perguntas, e daí nós vamos para os encaminhamentos finais. Pode não ser pergunta, pode ser um comentário, né? Fiquem à vontade. Estão todos satisfeitos e contemplados aí pelas falas? Então, eu queria fazer uma fala de encaminhamento, né, para finalizar já essa nossa tarde de conversa aqui. Efetivamente, era uma roda de conversa, de relatos, de experiências, né, desde o primeiro momento, com a fala da professora Lisley, a sua vasta experiência em pesquisa, né, o cuidado aí em trazer para nós dados que são dados da nossa história como instituição, né, e isso é fundamental para que nós que vamos chegando e agregando a instituição, a gente conheça quem é, né? Quem é, que instituição é essa, a história da instituição já no universo da pesquisa, né, professora Lisley, e tudo que isso significa para a formação, no caso, o ensino, para a pesquisa e para a extensão. O que eu queria destacar também, que eu pude verificar em todas as apresentações, é o quanto que ensino, pesquisa e extensão se entrelaçam, né? Muitos de vocês, a pesquisa, ela respira a extensão, né? A gente sabe que foi a partir da prática de extensão. De outra forma, vocês também observaram que a iniciação científica abre portas para pensar formas de intervenção, os caminhos por dentro da profissão, as formas de intervenção, os campos de atuação profissional, né? Então, o que eu queria destacar é que não existe uma estrada só, né? Cada um
a todo dia, a todo momento, na sua formação, pode encontrar uma possibilidade de extensão que será a porta que te levará para a pesquisa. E, de outra forma, se a iniciação científica aparece como uma possibilidade mais imediata, ela pode ser a porta para o teu campo de inserção profissional. Então, esta inter-relação que há, né, entre os diferentes campos, né, as diferentes dimensões da universidade, elas devem ser apreciadas, né, de forma muito cuidadosa, porque elas se entrelaçam. E como alguns de vocês disseram, né, me lembro que a Franciele destacou isso, a Kimber destacou isso, né? Quer dizer, através da pesquisa você olha o ensino, você se enxerga na graduação, né? Então, essa nossa capacidade também, né, de fazer a autocrítica. Eu vi aí pesquisas belíssimas que fazem a análise da própria instituição na questão dos resíduos sólidos, as pesquisas que discutem o sindicalismo, que estão pensando a luta docente dentro da universidade. Então, vocês percebam quantas possibilidades, né, e que ricas experiências, né? Temos também pesquisas que vão fazer análises críticas das políticas sociais, dos diferentes segmentos, né? Então, ali estamos pensando mulheres, crianças e adolescentes, e assim por diante, né? Então, aquele ato de amor que a professora Lisley lembrou aí, né? Eu acho que ele foi visto, né? Em cada uma das pesquisas de vocês. Então, o objetivo deste encontro, efetivamente, era olhar para nós mesmos. Eu, particularmente, não conhecia todas as pesquisas, eu imagino que um e o outro também não conhecia a pesquisa do colega, então esse é um momento para a gente saber o que nós estamos fazendo por aí, né? E de que maneira nós estamos conquistando o mundo, estamos lutando, enfrentando a dureza da realidade, né? E a pesquisa é uma das ferramentas que nos deixa mais forte, né? Diante dos nossos desafios pessoais, profissionais e como pesquisadores. Então, nesse sentido, eu queria, né, encaminhando para os agradecimentos, agradecer imensamente a professora Lisley, né, pela disponibilidade, pelo carinho, pela didática com que fez essa apresentação aqui para todos nós, trazendo vários elementos da sua experiência profissional e uma abordagem bastante profunda do ponto de vista teórico também na relação com o serviço social. Muito obrigada, professora Lisley. Queria agradecer a todos os estudantes que se disponibilizaram, né, enfrentar esse desafio de fazer uma apresentação, né, online, né? Então, queria agradecer também a professora Carol, né, que está nos bastidores, nos ajudou aí na transmissão desse encontro. Ela sabiamente já disse, vamos gravar no Google Meet. Então, graças a essa preocupação dela, o evento foi possível de se manter. Estamos aqui, todos nós, né, finalizando com êxito essa nossa atividade. Então, muito obrigada, Carol. Agradeço a você por toda a retaguarda aí. Desde algumas semanas atrás, nós já temos conversado até o presente momento. E queria agradecer também os professores orientadores das iniciações científicas, porque nós fizemos o contato com cada um, eles entraram em contato com os seus orientandos, né, ajudaram aí na organização, trocaram figurinhas também, incentivaram para que vocês estivessem aqui. Então, muito obrigada aos colegas, né, orientadores de iniciação científica do departamento. Queria também, já neste momento, lembrar a todos que, na sequência das atividades do nosso departamento, ajudem aí na divulgação e participem também. Nós teremos amanhã o segundo painel, A Velhice em Pauta, então, que será às 17h30 horas, né, transmitido também através do canal do curso pelo YouTube. Então, fiquem atentos e ajudem todos a divulgar, tá? Enfim, eu acredito que seja isso. Estou muito contente, muito feliz por passar esse momento com todos vocês. E com isso eu encerro, então, esse nosso encontro, né, que refletiu sobre a iniciação científica voltada para o serviço social. Desejando a todos e todas uma boa tarde, né, e um bom fim de dia e um bom descanso a todos. Que amanhã tem mais. Um abraço a todos. Tchau, tchau.